Boa tarde, boa tarde. Olha nós aqui para falar dos óleos essenciais. Hoje eu vou falar de peppermint. Hoje com embasamento no livro sagrado. Que fala, né? Vou falar sobre o Alcorão como muçulmano. Mas também encontramos na Bíblia isso, que eu já fui cristã. Hoje sou muçulmano, mas eu não vejo diferença. A paz, né? O Islã é a paz, é a união de todas as coisas, de todos os seres humanos. É a paz que a gente quer. Mas eu vou antes falar o que está escrito no livro sagrado, né? O que Mohammed disse, o que está escrito nos versículos do Alcorão, sobre subliminar. Nós vamos entender lá o que Deus falou do bem-estar, para a gente olhar o bem-estar, raciocinar. Ele estava falando disso e de outras, de todo o bem-estar que existe na natureza, de tudo que ele deixou na criação. Então vamos ler lá e depois nós vamos falar das propriedades deste óleo maravilhoso da doTERRA e quanto esta empresa respeita a natureza e que Deus fala no livro sagrado, de pisar a terra com humildade e respeito e conservar. Então eu vou ler os versículos do Alcorão, alguma coisa que está escrito aqui sobre isso, sobre a criação, e nós vamos entender depois que isso aqui, ó, se a gente raciocinar, ele falou disso, de tudo isso que ele deixou, são os sinais da sua criação, do bem-estar, daquilo, da misericórdia, do amor dele. Então vamos seguir aqui já diretamente para a gente entender. Então tanto o Corão quanto o livro sagrado Corão, o Alcorão, né, quanto as tradições normativas da Sunna, que era o jeito de vida, estilo de vida do profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, consideram a existência dos astros, da terra, dos vegetais e animais, das águas, do ser humano, uma obra de Allah, uma obra de Deus. Allah que é Deus. Ele cria todas as coisas livremente. Isso aqui são os versículos do Alcorão, vou falar, né? E das águas e do ser humano, uma obra de Allah. Tudo isso é uma obra de Deus. Allah é Deus em árabe, para os muçulmanos. Então ele cria todas as águas e o ser humano e é uma obra de Allah. Ele cria todas as coisas livremente, ele faz o que ele quer, cria do jeito que ele quer. Pela potência da palavra, Deus cria o que quer e quando decreta alguma coisa, ele diz apenas seja e ela já é. Isso aqui é muito lindo para a gente co-criar a nossa realidade. Como é que Deus criou pela palavra? Que coisa linda, dá para fazer um vídeo só sobre isso. Nós estamos falando de óleos essenciais. Vamos ver o que isso quer dizer para nós, né? Isso aqui é amor, misericórdia de Deus. Mas por isso eu quero citar os versículos do Alcorão, porque está tudo aqui, ó. Incluído, embutido, está tudo aí. Subliminar. Vamos entender na parte raciocinar o que é o bem-estar da natureza. Ó, o óleo essencial aqui, isso Deus fez. Então Deus cria o que quer e quando quer decreta e como diz, né, apenas seja e ela é. Que coisa maravilhosa. Então na surra, né, que é um versículo do Alcorão, na surra 3, 4, 7, na surra 3, no versículo 47 e no 3, 36 e 82. Então a gente pode ler lá, né? Isso é para os muçulmanos, mas se alguém também se interessar, vá na internet e busque. Então há também uma concepção dinâmica da criação. Aquele que criou os céus e a terra pode criar sempre, certamente que sim, né? Ele criou no passado, no futuro e continua criando e nunca parou de criar. Deus cria infinitamente sempre. Então, pois ele é o Criador e jamais cessa de criar. A sua 36, versículo 81, Deus cria, Allah cria, né? E aperfeiçoa a criação, percebe? Eu acho assim, ó. No começo o homem não conhecia desse jeito, ele usava as propriedades da natureza, os primeiros homens, né? Mas hoje Deus aperfeiçoou através do homem, nós estamos colhendo, né, a essência das coisas, porque há um aperfeiçoamento, há uma sabedoria do ser humano que Deus vai auxiliando no caminho e vai guiando e nós vamos encontrando o bem-estar e o que Deus deixou na natureza. Nós raciocinamos e enxergamos mais. Está aqui, ó, óleo essencial, o poder, né? Poder de Deus. Então, criaturas, percebe o que eu falei? Deus aperfeiçoa, nos encaminha as criaturas e glorifica o teu Senhor. E nós temos que glorificar a Deus por tudo isso. Glória a Deus, subhanallah, glória a Deus. Deus seja louvado por essa. Hamdolilé, graças a Deus. Óleo essencial, e hoje nós vamos falar de peppermint. Quanto é poderoso esse óleo.
misericórdia de Deus, que está na natureza. Vamos lendo e associando essa palavra bíblica do Alcorão com isso, com as misericórdias, com o amor de Deus que está contido em tudo. Então, glorifica o teu Senhor, o Altíssimo, que criou e aperfeiçoou tudo o que predestinou. E encaminhou, né? Tudo que Deus aperfeiçoou, tudo o que criou, o que predestinou, aperfeiçoou e encaminhou. E na sua 87, no versículo 1 e 3, mediante as criaturas e os bens da natureza, o Criador comunica aos humanos a sua onipotência. Nós estamos falando do poder de Deus, que coisa linda. Subhanallah, Handolilé, Deus seja, graças a Deus, Subhanallah, Deus seja louvado. Ele comunica aos humanos a sua onipotência e bondade. Nisto há sinais, olha, preste atenção. Nisto há sinais para os que raciocinam, para os que buscam com sabedoria, o cientista e nós que estamos levando esse conhecimento, nós que somos consultores, aromaterapeuta, médicos da natureza, porque a gente está sempre estudando os aromas, as essências, e somos os médicos da natureza, aquelas pessoas que vão levar isso para a humanidade. Toda pessoa que entra, né, e pode trabalhar com isso, vai levar esse bem-estar. Está raciocinando, está aprendendo, está crendo em Deus, que Deus deixou os sinais. E ele fala aqui, né, nós fala da sua onipotência e bondade, nisto há sinais. Para os que raciocinam, insistem, nós insistimos em crer nisso, né? E a Surra 30, 22 e 25. Entre outras, este apelo à razoabilidade e a interpretações dos sinais está por tudo na natureza, no reino da natureza, no reino mineral, no reino vegetal, está nos astros, nas estrelas, está pelo cosmo afora. E na natureza, observar que tem propriedades para curar o ser humano, os óleos essenciais são sinais que Deus deixou, mas subentendido, está no fundo de cada planta, de cada caule, de cada resina, de cada árvore na natureza. Quando olhamos para a natureza, vemos só madeira, percebe? Mas tem que raciocinar, mas o que mais que tem na natureza que serve ao ser humano? Há tanta coisa, a nanopartícula através dos óleos essenciais, nanopartícula, aquilo que é bem pequenininho, que é muito concentrado, está escondido. Os sinais estão escondidos, tem que olhar, observar, estão no profundo, na essência, óleos essenciais. Do terra, a dádiva da terra, da natureza, gente, isso é Deus, sempre falo. Então, isso e muito mais, os sinais, né? Ele pede para a interpretação dos sinais. Emotiva dos sinais, iata. Isso é um termo do Alcorão. A-Y-A-T, iata, motiva a inteligência humana, percebe? Motiva a inteligência humana, tem que ter inteligência para perceber mais. E o que cada planta pode nos oferecer? Óleo essencial, está aqui o nanopartícula concentrado para fazer um vidrinho, muitos quilos de uma planta. Mas há muito respeito quando nós fazemos isso, porque Deus pede respeito pela natureza. Esta empresa respeita o tempo, o limite, respeita as pessoas que trabalham, respeita o ser humano, respeita o reino mineral, o reino vegetal, porque há tempo e espaço e nós estudamos a natureza e sabemos que não é só colher, usurpar, como fazem certos países que vêm à nossa terra brasileira e extorquir os recursos da Amazônia, vão derrubando tudo, vão extinguindo quando tiram um produto da natureza para construir os seus remédios para essa farmácia que está aí, ainda usam cheio de petrolatos, intoxicam aquela propriedade. Aqui não há isso. Há um respeito à umidade de pisar a terra e tirar o benefício sem extinguir. Nós plantamos, nós ajudamos a natureza. Há muitos agricultores, pessoas pelo mundo afora produzindo isso com respeito, pisando a terra com humildade e respeito, como pede o Alcorão. Então percebe, o homem precisa, né? A iata fala que motiva a inteligência humana a discernir e das dádivas que Alá dispensou. Vou repetir, as iatas do Alcorão motiva a inteligência humana a discernir as dádivas da natureza, as dádivas que Alá, que é Deus,
em árabe, para os muçulmanos, que Allah dispensou na criação, em toda a criação, a dádiva, a bens aqui, ó, na natureza, os bens, as dádivas, o óleo que cura, que dá bem-estar ao ser humano, que cura toda doença, o estado emocional, o corpo biológico, sem ferir a natureza e sem ferir o ser humano. Amor e misericórdia de Deus. Vamos seguindo aqui, esta parte eu vou de novo repetir. A ziata motiva a inteligência humana a discernir as dádivas que Allah dispensou na criação. Assim o Islã valoriza a razoabilidade como qualidade do crente, aquele que acredita e constata a existência e a ação de Deus no mundo criado. E Deus continua agindo. Em árabe, constatar tem a mesma raiz que professar. A fé. C-H-A-H-E. Eu não sei falar essa coisa, depois lá eu vou falar ela lá embaixo. Essa é uma sigla. E o muçulmano é característica de como e um constatador. O muçulmano é caracterizador, como em constatador de Deus no mundo, shahid, isso tudo uma sigla muçulmana. E com efeito, para a cultura árabe semita, a fé é mais constatação, evidente comunitariamente vinculada da presença de Deus. Estamos falando de Deus, a presença de Deus em tudo, e na vida. E de uma especulação nacional sobre a ontologia divina, embora a ontologia tenha sido tratada pelo Kalam, teologia dialética, né, em suma, tudo o que se diz do ser de Deus parte do quanto ele revelou de si na sua relação com o cosmo, né? Com tudo. O cosmo quer dizer tudo, os reinos, toda a natureza humana, todo o planeta, os outros planetas, tudo, as galáxias, as estrelas. O cosmo é tudo que existe, tudo que Deus fez, né? Então, o cosmo e a humanidade. E na Surra 2, no capítulo 2, versículo 255, assim o reconhecimento das dádivas do Criador e o zelo pelos bens da natureza. Devemos zelar, não é usurpar como fazem as pessoas que vêm de fora do Brasil e usurpam a Amazônia, extinguem certas espécies de tanto que tiram de lá e nunca plantam. Nós aqui plantamos, nós multiplicamos esta natureza, pisamos a terra com humildade e respeito, dando tempo para cada planta e cuidando bem das pessoas, dando boas condições de saúde, bem-estar, de pagamento de um bom salário. A Doterra faz isso, né? Através dos óleos essenciais. Dá dignidade às pessoas, dá uma vida melhor e dá saúde para o mundo todo através das essências da natureza. E nós respeitamos a natureza com os óleos essenciais Doterra. Os melhores do mundo, gente. Eu posso falar isso. 3 gerações minhas só usam isso. Graças a Deus. Alhamdulillah. Subhanallah. Deus seja louvado por tudo isso. Então vamos seguindo aqui sobre o Alcorão, o que diz aqui. Vamos raciocinar, Deus está falando tudo isso no livro sagrado. Então essa Surra 2, né, capítulo 2, versículo 55, fala assim, o reconhecimento das dádivas do Criador e o zelo pelos bens da natureza. O óleo essencial é um bem da natureza, que é para o benefício do ser humano, mas tem que zelar, cuidar, não pode usurpar, não pode extinguir uma espécie de uma planta, de uma árvore, da floresta amazônica, né? Nós temos que respeitar, Deus pede isso, pisar a terra com respeito e humildade, né? Zelar pelos bens da natureza e pelos direitos dos seus usufrutos, né? Podemos usar, usufruto é para todos. Então, não temos que cuidar, né? Proteger isso. Percebe? Então, devemos zelar pelos bens da natureza e os direitos de seu usufruto por parte dos humanos, e muçulmanos e não muçulmanos, pelo mundo todo. E
Nossa empresa trabalha respeitando tudo isso, quer dizer que a doTERRA respeita isso, respeita a terra, respeita o tempo que uma árvore tem. Por exemplo, aqui no Brasil, só existe aqui as copaibeiras que fornecem, são 4 copaíbas, parece que fornecem para o mundo todo. Mas não dá para tirar toda hora as resinas, tem que dar um tempo para ela repor, um tempo para o descanso, um tempo de respeito para a natureza, que é nativa, né? Então é feito, acho que de 6 em 6 meses se tira essa resina e distribui o óleo da copaíba. E é um grande respeito, eu queria dizer que nós respeitamos esta natureza. Copaíba aqui, ó, esse olhinho maravilhoso, milagroso, vou falar dele uma hora, um vídeo só para ele. O quanto isso é maravilhoso e milagroso, isso é misericórdia de Deus. Viu o que falou os versículos aqui? E Deus disse para raciocinar, deixei muitos bens na natureza, muitas propriedades, tá subliminar. Tem gente que olha para a natureza e só vê a madeira. Gente, Deus falou no Alcorão que ele deixou muito bem-estar, muitos bens, muitas dádivas, muita misericórdia em tudo, no cosmos inteiro e na natureza e nos reinos. Mas ele pede, pode usufruir e é para todos, usufruto para todos, mas respeite e pise a terra com humildade. E nossa empresa faz isso, porque se não fizesse eu não poderia estar aqui, porque meu trabalho é missão, é negócio para quem quiser também, de liberdade financeira, né? Que a gente vai ajudando as pessoas e vai se sustentando. Mas é muito respeito, meu trabalho é missão, por isso que eu estou com a doTERRA, porque ela respeita. A natureza respeita o Criador que disse, né? Usai a terra com humildade e respeito, conservando, né, dando tempo às plantas, né? Então hoje, percebe isso, eu falei do livro sagrado e agora eu vou falar da propriedade do peppermint. Este é maravilhoso. Agora está muito quente aqui, eu estou de hijab, que é o meu lenço, né, de muçulmano. Então fica um pouco quente, que eu fiz, eu passei uma gotinha assim no óleo essencial, num óleo carreador e coloquei assim por aqui e gelou tudo. Ficou fresquinho também, esperei um pouquinho para ter foco, para ter energia, que isso aqui tudo é para isso. Mas então vou falar deste óleo, olhe bem de perto. Peppermint, como isso é maravilhoso. Vou falar as propriedades desse óleo. Um óleo pode conter 200 propriedades que entra no corpo, gente, e faz assim. O que eu óleo conversa com o nosso corpo, que tem essa propriedade. O remédio químico não faz isso, intoxica. Esse desintoxica e conversa com cada órgão. Ele diz assim, o que o coraçãozinho desse corpinho está precisando? Vou lá. O que o rim está precisando, vou lá. O que o pulmão está precisando, vou lá, porque ele tem para o corpo inteiro. Quando um óleo contém 200 propriedades, a gente coloca ali 50, mas ele tem tantos que a gente nem estudou tudo ainda. Então ele vai fazendo assim, uma onda de energia que entra e vai assim suprindo, vai, sabe, banindo aquela tristeza, o mal-estar, a negatividade. Por dentro vai desintoxicando, é uma benção. Deus é maravilhoso. Subhanallah, Handolilé, graças a Deus. Então vamos seguir aqui as propriedades desse olhinho maravilhoso. Peppermint, hortelã-pimenta. Peppermint, hortelã-pimenta é um híbrido da pimenta aquática hortelã e foi descrito pela primeira vez por Cartemius, eu não sei dizer esse nome direito. Cartemius. Em 1753, a alta concentração de mentol é encontrada no óleo de hortelã-pimenta. Ele distingue-se como um produto de melhor qualidade no mercado. Frequentemente é usado em cremes dental, goma de mascar, chicletes, né? E para a higiene oral, a hortelã-pimenta também ajuda a aliviar o mal-estar no estômago e promove a função respiratória saudável. A hortelã-pimenta continua a ser um dos favoritos entre os óleos essenciais. Eu vou contar a minha experiência, que o que me curou isso daqui foi algo maravilhoso. Uma coisa crônica que eu tinha, uma coisa muito desagradável, contar que alguém pode se identificar, que eu curei com isso. Vamos seguir os benefícios. Mas eu quero dizer que na pasta de dente ele tem mínima coisa. Quando nós usamos o óleo nano, né? Quando usamos esse óleo que é puríssimo, que tem o selo CTPG, que é o selo de pureza pela Anvisa, CTPG, eu esqueço meio a sigla, que quer dizer selo que é aprovado pela Anvisa, que podemos tomar, alguns sim, outros não, mas que é aprovado pela Anvisa como os melhores, percebe? Tem um selo de pureza. Isso aqui é nanopartícula, é nanotecnologia, eu quero dizer, porque é concentradíssimo. Para fazer 5 ml precisa muitos quilos de uma planta. Para fazer um óleo essencial de rosa, que é raríssimo, precisa um caminhão de planta, de pétalas, percebe, de rosa.
percebe, é nanopartículas, é nanotecnologia. Isso aqui é tecnologia do futuro, gente. Nós estamos aí intoxicados com essa farmácia louca e temos aqui, ó, misericórdia, amor de Deus através das essências. Através dos perfumes, misericórdia de Deus, nanotecnologia. Isso que é nanopartícula, nanotecnologia. Entra no corpo, é algo tão pequeno e faz um efeito tão grande. Algo maravilhoso. Assim é Deus. O amor de Deus é maravilhoso. Abrange aquilo que não podemos, né? Por isso que diz Deus ama mais, nos ama mais que uma mãe. Quem pode entender isso? De que jeito? Como é maravilhoso e grandioso. Então vamos seguindo aqui as propriedades do Peppermint. Peppermint, gente do céu, quando a gente cheira isso, este é meu óleo, é o primeiro que eu mostro para todo mundo. Depois que a pessoa experimenta isso, ela vê o poder dos óleos essenciais. Só de cheirar assim, ó, entra assim, vai na alma, já sobe para o sistema límbico, lá no nosso cérebro. Isso trata muito o cérebro. Vou falar isso daqui, o que ele trata. Então vamos seguir as propriedades desse olhinho maravilhoso. As principais propriedades, anti-inflamatório, né? É um anti-inflamatório maravilhoso para problemas respiratórios, todos. Tá gripado, antes, se usar todo dia vai evitar, porque a gente sai, pega vírus. E hoje em dia, com o vírus da Covid, que em certos lugares aqui pelo sul, começou uma coisa assim, muito assim, que tem várias pessoas que estão de novo com o Covid. Então isso daqui, ó, usar na água, saborizar todo dia, que nem eu falei aí, que a gente coloca, né, umas gotinhas na água, fazer uma higiene antes de sair de casa, né, talvez uma gotinha tomar na água, mas mais assim numa jarra, coloque numa jarra 2 litros, umas 3 gotinhas, mexa bem e tome, porque é bem forte isso aqui. Então se fizer um suco também, coloque no suco, coloque nas saladas, junto com óleo de oliva. Pode fazer de vários jeitos isso aqui, ó. Como usaria a hortelã do outro jeito, usa isso. Só que isso é nanopartícula. É fortíssimo, é bem pouco. Se eu falar uma gota, é uma gota. E para tudo que for para estética e beleza, eu vou falar outra hora, gente. Nós podemos usar isso aqui. Em tudo nós podemos, num creme. Todos os tipos de creme para, né, para aliviar, para refrescar, para relaxar, para circulação, para beleza, para renovação, para... Olha, deixa para outro vídeo falar dessa outra parte. Hoje vamos seguir aqui, ó, porque é tanta coisa. Um pouco de cada vez. Então, principais propriedades: anti-inflamatório, problemas respiratórios, artrites, desconfortos articulares, articulação muscular, hipotermia, hipoternina, problemas de estômago, síndrome de intestino irritável, e tem muitas pessoas com essa síndrome, problemas no sangue, gente, limpa, desintoxica, porque ele faz tchã, ele é uma onda que vai levando tudo que é ruim, assim, vai limpando. E problemas no sangue, azia, gripe, memória, na memória ele trata todos aqueles problemas, Parkinson, mal de Alzheimer, foco, concentração, boa memória, né? E todos os sintomas gripais para memória, febre, problemas de fígado, gota, tendinite, fadiga, gastrite, doenças do refluxo, sabe? Quando a pessoa come, começa a subir aquilo, quando não fecha o anel do estômago, né? Muitas pessoas têm esse problema que se alimentam, enquanto a comida não sai do estômago, que fica ali, ela fica subindo, é tão desagradável, aquilo dá uma queimação, dá azia, porque como o anel não fecha, a pessoa tem esse distúrbio de não fechar o anel do estômago, do esôfago, então a comida fica subindo, é terrível. Imagina aqueles ácidos que tem ali para digerir a alimentação, fica subindo pela garganta, queima, e da onde dá azia, é muito desconfortável, desagradável. Ele é bom para isso, ele evita isso, né? A gastrite, doença de refluxo, né? Que é o refluxo, é o que quando sobe. Gastroesofágico, insolação, quando a pessoa tem uma insolação, tomou sol demais, renite, estado de alerta, artrite, doenças de Crohn, ondas de calor. O que eu fiz? Eu não tenho onda de calor, mas estava muito quente aqui, eu tinha que botar meu Hijab, então o meu lenço, né? Eu coloquei, eu falei uma gotinha, só uma gotinha, e passei assim, eu fiz uma massagem com creminho aqui, ó, com um olhinho. Tá tudo geladinho aqui, ó, refrescou, não precisa ventilador no calor. Passa uma gotinha do olhinho com um óleo carreador ou com um creminho, refresca tudo, a gente para de suar, de transpirar demais, né? Que é aquele calor que, eu tô aqui, ó, tô de lenço e não tô suando, tá bem quente aqui. Então, na indigestão, todos aqueles problemas de digestão, sinusite, cólicas menstruais, coqueluche, aquelas gripes muito fortes, né? Mau hálito, perda de olfato, despertar da energia de um efeito emocional cansado para um energizado. Quando a pessoa está muito cansada, né? Emocionalmente cansada, triste, abatida, usa isso que dá uma levantada, né? Dá um cheguei.
Então o que eu queria falar é isso, gente, desse olhinho aqui, ó, mas para tanta coisa, nós faremos mais vídeos na área da estética, da área da massagem, na drenagem linfática, como isso vai ajudar muito nas massagens, né? Para quem faz massagem em casa, quem é profissional das massagens, vai usar isso daqui, ó. Ai, a pessoa está ali, a pessoa usa um creminho com isso e faz massagem, mexe no corpo, gente do céu, não quero imaginar o bem-estar que é isso. O poder que tem esse olhinho aqui. E Deus disse, olhe os sinais, olhe mais, olhe além. Está tudo na natureza. A natureza está cheia de misericórdia, de amor de Deus, das propriedades. Isso aqui é Deus, gente. Deus e misericórdia de Deus que deixa em tudo. Em toda a criação cheia de bem-estar. Não condene isso. Às vezes a gente fala com o Oriente, há umas certas reservas. Por isso que esse vídeo é para muçulmanos. Eu vou colocar na descrição, será postado em outros lugares e traduzido. Não é para ter medo disso, isso é Deus, não é outra coisa não, é Deus. Não é energia involutiva, é energia do bem, energia da luz, para ajudar o ser humano. E há muito respeito pisar a terra com humildade e preservá-la, os recursos da natureza. E nós plantamos com todo respeito e respeitamos as pessoas que plantam. As propriedades, a planta para produzir, né? A hortelã, no caso, seria para produzir esse olhinho maravilhoso. Gente do céu. Olha só, para alimentação também serve, que nem eu falei, né? Então o que eu queria falar é isso. Eu esqueci de pedir no começo, meu Deus, eu esqueci. Por favor, compartilhe, dê um like, e compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo. Ajude esse canal a crescer, que isso é amor de Deus, misericórdia de Deus que nós estamos distribuindo pelo mundo afora. Curtam o canal, se inscreva. Seja aquele apoio. E aprenda que isso é bom, é para todos. Isso é misericórdia, amor de Deus. Randolilé, randolilé. Deus seja louvado. Graças a Deus. Subhanallah, Deus seja louvado. E saudar o nosso profeta. Salallahu alaihi wasallam. Muhammad, que a paz seja com ele sempre. Que o muçulmano sempre lembra de saudar o seu profeta. Assim como Jesus Cristo, profeta do cristianismo, que também é um profeta do Alcorão. E Deus seja louvado e a paz esteja com todos os profetas. Amém. Então, meus amigos, por hoje é isso. Eu quis falar desse óleo. E o que eu esqueci, eu já ia esquecendo. Eu me curei de alguma coisa porque eu tinha, por causa de uma sinusite crônica, graças a Deus curada, e eu tinha uma coisa muito ruim. Passei anos e anos, sei lá, 10, 20 anos, com uma coisa assim que me escorria pela garganta. Sempre que eu deitava toda noite, às vezes até de dia escorria aquela coisa, era alguma coisa, uma água salgada, tinha um gosto horrível, um gosto de sangue, de alguma coisa que parecia uma inflamação. Eu já tinha tomado remédios, antibióticos, mas o médico sempre fala que quem tem sinusite, isso é recorrente, isso vai e volta. Percebe? Porque a gente acumula secreções aqui nas faces, nos seios nasais e aqui também, e aquilo fica escorrendo, fica tudo, né, congestionado, está sempre fazendo aquele líquido, e aquilo tem um odor desagradável. Isso era a parte mais difícil para mim, no inverno ficava pior. Sempre sentia um cheiro, um mau cheiro, desagradável, que parecia que era de fora, mas percebe? Era das fossas nasais. Quando eu comecei a usar isso, fez uma limpeza, eu nunca mais, não sei mais o que é isso, nunca mais me aconteceu isso, percebe? Isso curou, porque foi tirando os mucos, eu sentia que saíam umas secreções, foi saindo, foi saindo. Eu nunca mais tive isso, eu durmo em paz, quando eu deito não tem mais aquela coisa escorrendo pela minha garganta. Escorria por trás, era tão desagradável, às vezes eu tinha que levantar, enxaguar muito a boca para aquilo parar, e às vezes eu dormia com aquilo, era terrível, percebe? Aquilo vai acumulando aqui na garganta também muita coisa ruim, percebe? Secreções desagradáveis, né? Pode dar até mau hálito. Peppermint cura isso, e o Brief também. Percebe? Mas isso aqui é tão forte que ele faz uma varredura, é uma vassoura. É assim, ó, as micropartículas, nanotecnologia, nanopartículas que tem ali, ela percebe, não fica vírus, não fica bactéria, não fica nada. Não tem condições, isso daqui espanta. E outra hora eu vou falar que nós vamos usar na limpeza da casa isso aqui também, gente, para espantar mosquito e todos os outros insetos, tantas coisas, isso para um outro vídeo. Então se inscreva e curta o canal e até a próxima. Uma boa noite, boa tarde, já quase aqui. Um grande abraço a todos. Gente, nós precisamos distribuir a luz pelo mundo. Isso é luz, é bem-estar, é a cura da humanidade, a nova terra que está aí. Do terra, a nova terra. A nova energia da terra tem misericórdia. O Alcorão falou disso. Deus diz no Alcorão: olhai os meus sinais de bem-estar na natureza, em toda a minha criação. Estás
pedido para a gente raciocinar e ver mais que a madeira na natureza, na floresta. E nas essências, lá no fundo, subliminarmente está as essências e os óleos essenciais em cada planta, em cada folha, em cada flor, em cada pétala, em cada árvore, está na natureza inteira. E nós podemos produzir esta planta respeitando a natureza e não tirando da floresta amazônica como fazem os de fora, que desrespeitam a Amazônia fazendo isso, destruindo a Amazônia e pegando os recursos e extinguindo, né? Há plantas que foram extinguidas, de tanto que vem aí, tiram e não plantam, eles não sabem fazer. Só tirar, usurpar. E a Doterra faz o contrário. Nós produzimos e respeitamos com humildade a terra. Bom, chega de falar porque eu não consigo parar, gente. Flui. Ai, Deus. Subhanallah. Deus seja louvado. Glória a Deus. Uma boa tarde a todos. Compartilhem e curtam o canal. Experimentem isso. Eu vou deixar o link para entrar no meu site e conhecer isso. Entre em contato comigo que eu explico mais. Nas minhas redes sociais, mandem e-mail. Vou deixar meu e-mail e minha página da Doterra para entrar lá e conhecer mais sobre isso. Entre em contato comigo, que a gente auxilia. Então, até a próxima. Uma boa tarde a todos. Peppermint, eu falei disso, isso é misericórdia, está na natureza. E Deus nos advertiu, olhe os sinais da minha misericórdia, do meu amor em toda a minha criação. Ó. Uma boa tarde, até a próxima. Vamos em paz. Assalamu alaikum.